Olá, turminha, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Terceiro ano aí, mais uma aulinha sobre hipérbole comigo, professora Renata de Matemática. Que bom poder dar continuidade com vocês a esse assunto. Nós vamos continuar trabalhando a questão das situações, problemas que envolvem hipérboles. É claro que eu não ia deixar vocês sem lembrar do que é que a gente está falando. Então, as hipérboles são curvas abertas, em sentidos contrários e simétricas, e elas têm como elementos os focos que podem estar localizados tanto no eixo X como no eixo Y. Elas têm o centro, que pode ou não estar na origem do plano cartesiano, A e B, que são os vértices das parábolas. AB é chamado de eixo real, que é a distância entre os vértices. O CD é chamado de eixo imaginário, que é o que divide, tá, o plano, onde a gente encontra as duas hipérboles. E é importante a distância focal. A distância focal que vai de um foco até outro, que é 2C, continua levando o mesmo nome. Aliás, todos esses elementos levam os mesmos nomes do que a elipse. Nós não podemos confundir elipse com hipérbole, tá, gente? Eu gosto de sempre estar comentando isso, porque eu comecei o conteúdo com vocês de cônicas e nós começamos por elipse. Hoje nós estamos trabalhando já a terceira aula de situações problema com hipérbole. Então as hipérboles, elas são curvas abertas, diferentes. No entanto, a distância do centro até o foco continua sendo C. A distância do centro até o vértice delas continua sendo A. Okay? Temos aquela relação super importante que a gente usa bastante, que é a relação pitagórica. Aqui o C é a maior distância, que é a distância do centro até o foco dela. Nós encontramos também entre o vértice e o extremo do eixo imaginário. Então, vale que C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, onde o A, né, é a distância da origem ao vértice. E aqui o B é a distância da origem ao extremo do eixo imaginário. Então, a distância AB continua sendo 2A, de CD continua sendo 2B e a distância focal é 2C. Se a distância de um foco até o outro é 2C, quer dizer que a distância da origem até um foco é C, tá? Então, também relembrando as equações da hipérbole, quando os focos estão sobre o eixo X e sobre o eixo Y. O que nós temos aqui de características? Se o foco estiver sobre o eixo X, os dois focos, então o x ao quadrado será escrito no primeiro termo dessa equação. Se os focos estiverem sobre o eixo Y, então o y ao quadrado será o primeiro termo desta equação. É isso que vai mudar. O que não muda? O primeiro termo sempre terá a ao quadrado no denominador e o segundo termo b ao quadrado no denominador. Então, como que você identifica aonde estão os focos de uma hipérbole? Olhando o primeiro termo dessa equação. Se for x, os focos estão sobre x. Se for y, os focos estão sobre y, ok? Então, aqui nós temos casos onde também os focos não estão sobre o eixo x nem sobre o eixo y. Gente, então aqui, veja, já estou querendo fazer um apanhado, tá? Eu sei que a aula de hoje é sobre situações, problemas, mas eu tenho que fazer um apanhado de conteúdos, tudo que foi visto já fica como um resumo aqui para vocês. Então, nós temos casos onde os focos não estão sobre os eixos coordenados. Primeiro caso, quando os focos estão numa reta paralela ao eixo X. Quando os focos estiverem numa reta paralela ao eixo X, então nós vamos, na equação original, do X tirar o X desse centro e do Y tirar o Y desse centro. É isso que nós temos que fazer, compensar, porque o que acontece? O centro dessas hipérboles, ele foi transladado, ele não está mais nos eixos coordenados. Então, nós fazemos essa diferença para poder compensar. Tá? Então, esse caso, quando os focos estão na paralela ao eixo X, e temos o segundo caso, quando os focos estão na paralela ao eixo
Y. Então, o que eu tenho que fazer? Se os focos estão, lembre-se, se os focos estavam no eixo Y, o primeiro termo da equação terá y ao quadrado no numerador. Se os focos estiverem na paralela ao eixo y, então o y também estará no primeiro termo dessa equação. No entanto, como ela está numa paralela ao eixo y, nós temos que fazer a compensação retirando o y do centro e o x do centro, sem confundir. Y você só pode subtrair de y e x somente de x. Então, neste caso, os focos estarão numa reta paralela ao eixo y, tudo bem? Então, até aqui, o que nós fizemos? Um apanhado geral dos elementos, das equações de hipérbole com focos nos eixos coordenados e das equações das hipérboles com eixo, que estão sobre eixos paralelos aos eixos ordenados. Então, agora, eu vou deixar para vocês uma atividade que é escrever a equação dessa hipérbole que está representada aqui na figura. Eu utilizei a figura do slide anterior, tá? Então, eu vou deixar para vocês uma dica. Primeira coisa, escrevam lá no caderno de vocês quais são os elementos que você tem de informação nessa figura. Aqui, já vou dar só mais uma dica, né? Você tem as coordenadas do centro. Você tem os valores de A, você tem os valores de C, então um tempinho aí para vocês em casa fazerem, usem os slides anteriores, vocês podem utilizar, que contém as fórmulas, identifique aonde estão os focos, aonde está o centro e daqui a pouco eu volto para conferir com vocês como foi que vocês resolveram isso aí em casa. Até daqui a pouquinho.
Então, turminha, vamos lá. Eu vou agora dar esse pontapé inicial com vocês. A partir dos dados dessa figura, nós podemos notar que nós temos do centro até o foco 2 a mesma distância que é do centro até o foco 1, que a gente chama de C. Logo, o C vale 10. Da onde eu tirei essa informação? Da nossa figura. Vejam, o centro está aqui no 2 do eixo Y e vai até o 12. Essa distância vale 10. Do 2 até o 12, eu tenho 10 unidades. Tá? Ah, mas e como é que eu faço para ver do outro lado? A mesma coisa. A distância do 2 até o menos 8 também é 10. Professora, mas é negativo, menos 8. Nós sempre temos que lembrar que a distância é um valor positivo, porque é uma distância, um comprimento, é uma medida, tá? Então, se eu for do 2 até o 0, eu andei 2 unidades. Se eu andar do 0 até o menos 8, eu andei 8 unidades. Então, 8 mais 2 são 10 unidades. Quer dizer que, então, eu já tenho informação do C. Beleza? Aí, vamos procurar o que mais temos aqui. Temos a distância do centro até os focos, que é o C, e temos a distância do centro até os vértices. O vértice está aqui no 8, ele está indicado na nossa figura. Aqui, o vértice está no menos 4, que está indicado na nossa figura também. Então, a distância do centro até o A, eu vou andar do 2 até o 8, que são 6 unidades. Por isso que o A vale 6. Vale também no sentido contrário, tá, gente? Do 2 até o menos 4. Vejam, se eu andar do 0 ao menos 4, eu andei 4 unidades. Eu tenho ali um comprimento de 4 unidades. Mais as 2 unidades até o centro são 6. Então, ficamos aqui combinados que temos o valor de C, temos o valor de A e temos as coordenadas do centro. O centro tem 1 para X e 2 para Y. Essas informações, elas não estão escritas em um enunciado, elas estão escritas numa figura, você vai retirar da leitura dessa figura. É muito importante aquela interpretação de um texto que está contido na figura, tá, gente? Por isso que eu coloquei esse exercício. Então, aqui eu tenho A, B e C, e o que eu tenho que fazer com essa equação, o que eu tenho que fazer com essa figura é escrever a equação dessa hipérbole. Então, se eu tenho A, eu tenho C e tenho o centro. Eu já percebi que o centro não está sobre os eixos coordenados. Então, o próximo passo vai ser identificar se esses focos estão numa paralela ao eixo Y ou numa paralela ao eixo X, porque a gente já viu que não está no centro. Segundo passo, quais são os dados que estão faltando para que eu escreva a equação dessas hipérboles? Então, agora o segundo passo vocês vão dar aí em casa e nós já voltamos para verificar se você fez certinho. Eu já dei as dicas do que você tem que fazer aí, até daqui a pouquinho, mas bota a mão na massa lá.
Então, pessoal, nós vimos aqui que o que está faltando para escrever a equação desta hipérbole é o item B. Então, vamos fazer o cálculo, né, do B utilizando a relação pitagórica. Tem os valores de C, tem o valor de B, e tem o valor de C, de A e está faltando o valor de B. Aqui eu deixei, né, como era da tela anterior, o valor de A é 6, o valor de C é 10, nós vamos substituir então na equação 10 ao quadrado, 100, 6 ao quadrado, 36, o 36 está somando, eu já passei subtraindo, tá? Porque o que me interessa é saber quanto vale b ao quadrado. Que nós sabemos que na equação da hipérbole nós usamos o valor de a ao quadrado e de b ao quadrado. Então, b ao quadrado é 64, é esse valor que eu vou utilizar. Eu deixei aqui que o b é igual a 8, para dar continuidade, né, à resolução, porque a gente sempre quer saber quanto vale o A, quanto vale o B, mas a necessidade é do B ao quadrado. E aí, continuando, nós vamos identificar, temos que identificar, aquela dica que eu deixei para vocês, se os focos estão numa reta paralela ao eixo X ou paralela ao eixo Y. Vimos que está paralela ao eixo Y, deixei anotado aqui para vocês. Então, os focos estão numa paralela ao eixo Y. Então, o primeiro termo da equação conterá o item Y, tá? Então, como ele não está no centro do plano cartesiano, eu tenho que retirar, ó, Y de C, X de C. Eu deixei aqui as informações que nós vamos precisar, o valor do A ao quadrado, do B ao quadrado. Por que A ao quadrado é 36? Porque o A vale 6. Tá? Então, A ao quadrado é 36, B ao quadrado é 64 e o centro 1, 2. O X vale 1. Então, vejam, eu substituí e deixei os dois na cor azul para você não se confundir com o valor de Y, tá? O Y do centro vale 2, então ele vai subtrair do Y, aqui em amarelo, Y do centro, Y do centro. O A ao quadrado, 36, sempre o A ao quadrado será denominador do primeiro membro e o B ao quadrado denominador do segundo membro. Então, aqui nós temos a equação dessa hipérbole que não tem os focos nos eixos coordenados. Isso é muito importante, tá? Identificar qual é a equação que você vai usar. Tanto como quando você tiver os focos sobre os eixos, como quando eles não estiverem, tá bom? Então, aqui você não pode esquecer, então, as equações de quando a hipérbole não tiver o centro coincidindo com a origem, tá? Para não confundir com a equação de quando as hipérboles têm o centro coincidindo com a origem. Deixei aqui na revisão para vocês. Então, aqui uma perguntinha sobre a hipérbole representada pela equação. É correto afirmar que? Então, vamos ver se vocês prestaram atenção naquilo que eu estava falando agora para vocês. Olhem só para a equação dessa hipérbole e me respondam qual dessas alternativas é a correta. Pensem um pouquinho aí, a gente já vem.
Então, pessoal, tenho certeza que vocês analisaram com cuidado essa equação. Então, aqui, qual é a equação que nós temos no nosso enunciado? Então, sobre a hipérbole representada pela equação x menos 1, tudo junto, entre parênteses, ao quadrado, dividido por 4, então o denominador é 4, menos y menos 1, entre parênteses, ao quadrado, é igual a 1. Então, veja, nós temos aqui que o primeiro membro desta equação tem o elemento x. Se ele tem como primeiro membro dessa equação o elemento x, então com certeza os seus focos estão ou sobre o eixo x ou numa paralela ao eixo x, que é horizontal, tá? Então, lá na letra A nós temos a alternativa. Os focos pertencem, os focos F1 e F2, porque são dois focos, pertencem ao eixo x. Eles pertenceriam ao eixo x se nós não tivéssemos em nossa equação, lá no numerador do primeiro membro, x menos 1. Esse 1 quer dizer que é o x do centro. Então, o centro não está sobre o eixo x, os focos não estão sobre o eixo x, tá? Essa alternativa está incorreta. Os focos F1 e F2 pertencem ao eixo y. Também não, porque como eu comentei no começo da resolução, se o primeiro termo da equação contém o elemento x, então não estão sobre o eixo y e nem sobre as paralelas do eixo y. Você já descarta essa alternativa. Alternativa C, os focos F1 e F2 pertencem a uma reta que é paralela, gente, esses dois tracinhos significa paralela ao eixo X. Sim, de fato, porque ó, ele não pertence, esses focos não pertencem ao eixo X, porque aqui eu tenho uma subtração de um número, tem aquela que eu falei para vocês que o centro foi transladado, né? Então eu tenho uma compensação aqui para poder trazer para o X. Então sim, os focos F1 e F2 estão numa reta paralela ao eixo X, tá? Então para identificar se são paralelos ao eixo X ou ao eixo Y, você vai olhar para o primeiro termo da equação. O primeiro termo da equação contém x, os focos estão ou sobre o eixo x ou numa paralela do eixo x. E aí você vai verificar se tem uma subtração ali do x menos um outro número, aí ele está transladado, então está paralelo e não sobre o eixo x, tá bom? A mesma coisa acontece para o eixo y. E aí, aqui eu tenho mais uma atividade para que vocês façam aí em casa. Determine as coordenadas dos focos. Então, o que está perguntando? Qual é o foco 1, qual é o foco 2? As coordenadas da hipérbole que tem uma equação y² sobre 16 menos x² sobre 9 igual a 1. Então, eu sempre gosto de dar dicas, né, antes de vocês começarem a fazer os exercícios e gosto de ir fazendo aos poucos com vocês. Primeiro passo, identificar aonde estão os focos, se é sobre eixo X, se é sobre eixo Y, se é na paralela do eixo X, se é na paralela do eixo Y. Lembrando que o denominador do primeiro termo é sempre a ao quadrado. O denominador do segundo termo é sempre b ao quadrado. Daí, você já tem os valores de a e b. Então, seguindo essas dicas que eu passei para vocês, tomem o primeiro passo, façam no caderno de vocês em casa com cuidado, vocês terão um tempinho para fazer e daqui a pouco a gente volta para que vocês verifiquem se está correto.
Então, pessoal, agora vamos lá, vamos juntos verificar o que foi que vocês fizeram aí em casa. É aquela coisa, não é porque a gente está longe, né, fisicamente, que a gente não está junto. Vamos fazendo juntos os exercícios, tá? Não deixem de fazer que fica bem mais tranquilo assim. Olha que a dica é boa, tá? Então, olha lá, o primeiro passo, identificar os dados. Eu tenho aqui, então, a equação y² sobre 16 menos x² sobre 9 igual a 1. O denominador a² é igual a 16. O denominador b² é igual a 9. Daí eu consigo calcular os valores de a e de b. A vale 4, por quê? 4² é 16, B vale 3. Por quê? Porque 3² é igual a 9. Então, já tem os valores de A e de B. No entanto, nesse exercício, a pergunta é: quais são as coordenadas dos focos? Então, os focos da hipérbole estão sobre o eixo Y. Como que eu sei que estão sobre o eixo Y? Eu tirei essa informação aqui da equação, olhando que o primeiro termo dessa equação tem o y² no numerador, tá? Então, daí a gente tira que y² está sozinho, não está subtraindo ninguém, então os focos estão exatamente sobre o eixo Y. Então, eles vão ter coordenadas foco 1, o valor 0 para x, menos c para y. E o foco 2, 0 para x, c para y. Puxa vida, eu só tenho os valores de A e de B. Já tenho ali escrito quais são os formatos dessas coordenadas. Como eu faço para achar o valor de C? Eu quero ouvir você respondendo, eu quero ouvir você fazendo aí rapidinho para a gente verificar o resultado de vocês. Gente, façam aí, não deixem de fazer cálculo do valor de C.
Então, pessoal, eu tenho certeza que vocês acharam bem rapidinho o valor de C, lembrando que nós usamos o Teorema de Pitágoras. Como que fica esse Teorema de Pitágoras aqui, tá, pessoal, na hipérbole? C ao quadrado vem na frente, por quê? Porque é o maior dos valores, é a distância do centro ao foco. Igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Temos que o A vale 4, que o B vale 3, então vou substituir. A ao quadrado é 4 ao quadrado, que dá 16, B ao quadrado, 3 ao quadrado, que é 9, 16 mais 9, 25, C ao quadrado é raiz quadrada, opa, aqui ó, o C ao quadrado, gente, esse quadrado ele, ficou faltando eu colocar uma flechinha, ó, o C ao quadrado ele passa na forma de raiz quadrada para outro membro, então C vale raiz quadrada de 25, que é 5. Ok, eu tenho o valor de C, tenho os formatos das coordenadas dos focos. Foco 1, então, x vale 0, y vale menos 5, porque é menos C. E o foco 2, 0 para x, 5 para y, porque C vale 5, ok? Então, durante a aula de hoje, nós vimos algumas resoluções, né, de situações, problemas que envolvem hipérbole. Nas aulas anteriores à hipérbole, nós vimos algumas aplicações também de hipérbole, vale a pena você rever essas aulas e não se esqueça de enviar a atividade que está lá proposta no Class referente a essa aula, porque só dessa forma é que a sua presença vai ser computada. Então, se você fizer, aproveita e coloca no grupo da turma para que os seus colegas façam também, para o pessoal não esquecer. Quem não tem acesso ao Class, tem as atividades que estão sendo impressas e entregues na escola com datas já definidas pela direção, equipe pedagógica. Então, fiquem atentos, não vamos deixar perder esse conteúdo aí, tá? O ano continua, nós estamos juntos e na próxima aula a gente se vê daí com outro conteúdo. Até a próxima!